Senhor. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos para fazermos mais uma oração nessa noite. Glória a Deus. Pai querido, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por este momento que nós vamos aqui compartilhar a Tua palavra, buscando mais de Ti, buscando a Tua revelação, buscando que o Senhor fale conosco. Ó Senhor Jesus, e nós clamamos a Ti, em espírito e em verdade, Pai, nós clamamos a Ti, em uma só voz, Senhor, todo o Teu povo aqui reunido, nós concordamos, Pai, que queremos o Teu Espírito Santo revelando a nós aquilo que Tu tens em Teu coração para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos toda distração, todo sono, qualquer obstáculo, Pai, que o inimigo venha e tente colocar, Senhor, em nosso meio aqui, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos ouvir, Pai, aquilo que precisamos ouvir aqui essa noite, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Deus maravilhoso, que eu seja esse instrumento, Pai, pela Tua misericórdia e a Tua infinita graça, use a minha vida, Deus, conforme a Tua vontade, como um instrumento em Tuas mãos. Pai querido, isso é o que nós Te pedimos e nós já Te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, que está aqui nessa noite. Glórias a Deus. Aleluia. Essa passagem que nós lemos, ela diz respeito a algo que aconteceu na vida de João Batista. João Batista, para quem não sabe, ele era primo de Jesus, tinha aproximadamente apenas uns 3 meses, ele era apenas uns 3 meses mais velho que Jesus, e a respeito dele, a palavra de Deus já profetizava também, dizendo que ele era aquele que viria para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele era a voz que clamava do deserto, clamando para arrependimento, preparando verdadeiramente o caminho para o Senhor Jesus. E diz a história que nós lemos nos próprios evangelhos, que João Batista, ele teve esse ministério, e por ele ter esse chamado tão forte de clamor, de arrependimento, ele era realmente um profeta, que apontava verdadeiramente o pecado, clamando por arrependimento, e isso o levou a ser preso, porque ele chegou a um determinado momento que clamou o arrependimento e foi repreender a própria família real, a mulher de Herodes, que era anteriormente casada com o próprio irmão de Herodes, e ele foi ali, então, repreendê-la, e Herodes acabou colocando João Batista na prisão, o que o afastou por um determinado tempo, o afastou de acompanhar Jesus e o ministério dele. Porém, nós vemos que João Batista, ele tinha uma profunda revelação a respeito do Senhor Jesus, e é o que nos faz aqui nessa noite questionar a respeito dessa atitude que João teve, porque João estava preso, e ele enviou os seus discípulos, porque como Jesus, ele também era um mestre ali, naquele sentido de
de ser alguém que ensinava pessoas e tinha os seus seguidores, então ele tinha os seus discípulos, e enviou os discípulos para Jesus, para fazer essa pergunta para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E aí eu quero convidar você a ler a sua Bíblia comigo, em João, no capítulo 1, versículo 29, que nós lemos a respeito de João. João 1, 29. Ainda antes de ser preso, João batizando muitas pessoas que aceitavam esse clamor de arrependimento, e ele já ensinava a respeito de Jesus, que ele não era o Cristo, mas viria um que era maior do que ele. E diz aí então no versículo 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E vejam que interessante, João Batista, primo de Jesus, já sabia, obviamente, a respeito de que Jesus era alguém especial, de que Maria, antes de ter se casado com José, o seu tio, ela já tinha se encontrado grávida pelo Espírito Santo. Já sabia, obviamente, de toda essa história de Jesus, a ponto dele já estar ali declarando, ele já tinha uma intimidade com o Pai. Ele mesmo afirma que Deus o enviou para batizar, e falou para ele que ele veria um sinal, para saber quem é aquele que batiza com o Espírito Santo, e o sinal seria o Espírito descer sobre ele e permanecer. E João já sabia de tudo isso, quando questionavam para ele: você que é o Cristo? Porque imagina, depois de tanto tempo de silêncio, aproximadamente 400 anos, depois da história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Deus não levantava um profeta, e o povo de Israel esperando o Messias, e de repente chega João com essa mensagem, e as pessoas começam a perguntar: você que é o Cristo? Você é o Messias? Você é o ungido de Deus? E ele já tinha esse conhecimento. Ele fala: não sou, eu só estou batizando com água, eu sou aquele que já estava profetizado, que estou preparando o caminho, mas ainda vai vir o que é maior do que eu, não sou eu ainda. E depois ainda João, sabendo de tudo isso, ele chegou ao ponto de Jesus vir diante dele, e isso mais uma vez mostra que ele sabia que Jesus já era realmente especial, porque quando Jesus chega para ser batizado, ele fala para Jesus: como é isso? Eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim para que eu te batize? Aí Jesus tem que falar para ele: João, é melhor que seja feito dessa maneira por enquanto. E então João batiza Jesus, e ele vê todo aquele testemunho. Imagina, Jesus sendo batizado, aí Jesus sai da água, os céus se abrem, louvado seja o Senhor Jesus, e de repente desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, e desce sobre a cabeça de Jesus, e dos céus se ouve a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Imagine todo esse momento tão lindo,
tudo que João já conhecia a respeito de Jesus. Oh, glória a Deus! Toda a intimidade que ele já tinha com o Pai, tudo que ele viveu, nessa experiência apenas isolada, já foi uma grande, tremenda revelação de Deus e de Jesus Cristo. Aleluia, o Salvador. E aí, em determinado momento, João, depois de algum tempo preso, ele envia os discípulos para chegar diante de Jesus e fazer essa pergunta: és tu aquele que nós estávamos esperando? Ou devemos ainda aguardar um outro? Veja que situação contraditória, tão difícil de compreender para nós a respeito de um homem tão grande como João Batista. O próprio Jesus fala a respeito de João Batista, dizendo que dentre todos que nasceram de uma mulher, João Batista era o maior. Não haveria nenhum, nunca houve um maior do que ele. E Jesus ainda faz a comparação. Porém, mesmo assim, ainda assim, o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Ou seja, João Batista, esse grande homem de Deus, profeta, que foi na frente do Messias, preparando o caminho para o Messias, ele chegou nesse ponto e falou: é você mesmo? Ou ainda vamos esperar um outro que está vindo, o Messias? Aí vale para você pensar, meu irmão e minha irmã. Não é o fim do mundo, não é a maior decepção da sua vida, nem a maior decepção para Deus, se você em algum momento na sua caminhada com Jesus, se você em algum momento parou e se perguntou assim: será que tudo isso que eu estou crendo, que eu estou vivendo é verdade? Será que a Bíblia é tudo isso mesmo que a gente ouve falar? Será que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador, e Ele há 2000 anos atrás viveu, e hoje Ele é capaz de me salvar, salvar minha alma, perdoar os meus pecados? Será que tudo que os pastores falam no púlpito, tudo que o pastor Isaac prega, é verdade mesmo? Tanta coisa acontecendo na minha vida. João estava preso. Não sei o que você está passando hoje. Talvez a maior das crises da sua vida que você jamais esperava acontecer, ou o maior dos problemas na sua família, e você imaginava que isso jamais aconteceria com você, ou uma enfermidade que qualquer médico da face da terra vire para você e fale: isso não tem cura. Enfim, infinitas coisas podem acontecer na nossa vida e nos levar a pensar isso. Será mesmo que isso tudo é verdade? Será que Deus é verdadeiramente Deus? Será que eu não estou perdendo tempo na minha vida? Será que eu não vou encontrar o verdadeiro Deus em outra religião? Se João Batista perguntou isso, você não é o pior dos homens, o pior das mulheres, eu não sou o pior dos homens, se passa isso na nossa cabeça, se passa isso na sua cabeça. Porém, analisando a vida de João Batista, do próprio João Batista, nós vemos o que será que aconteceu, onde foi o erro, ou qual foi o fator que influenciou João Batista, esse grande profeta, o último profeta antes de Jesus, fazer essa pergunta tão admirável? Será que foram as expectativas que ele tinha a respeito de Jesus? Nós muito ouvimos falar, eu já falei isso aqui, e isso é fato,
todos os judeus daquela época, praticamente, o povo judeu, eles esperavam um Messias que na maior parte das crenças deles, como era prometido, um rei, filho de Davi, aquele que vai estar no trono, eles aguardavam um Messias que ia vir e acabar com o Império Romano. Porque eles eram ali dominados, o Império Romano dominava toda a terra, e eles tinham aquela esperança: o Messias vai chegar e nós vamos ser a maior potência mundial com o nosso rei, filho de Deus, o filho do Deus vivo, ele vai reinar sobre nós. Será que talvez era isso que passava na cabeça de João Batista? E ele na prisão, ele preparou o caminho. Creio eu que na cabeça dele ele tinha já uma confirmação de que ele fez a parte dele, o chamado dele. Mas as notícias que chegavam, porque na passagem que nós lemos em Mateus diz que Jesus realizou milagres e milagres, e isso chegou aos ouvidos de João Batista na prisão. E aí ele mandou os discípulos voltarem e falarem para Jesus. Será que então era isso? Ele ficava esperando: poxa, eu acho que eu vou chegar, eu vou estar aqui preso, mas daqui a pouco vão chegar com notícia falando: Jesus já dominou, já levantou um exército, e eles já conseguiram dominar a região de Jerusalém, e agora eles estão indo atacar Galileia, e o exército romano está fugindo, está todo mundo voltando para Roma, todo mundo fugindo do exército que Jesus levantou. Será que era isso que João Batista esperava ouvir lá na cadeia? Estou apenas especulando, conjecturando, a palavra de Deus não diz. Mas uma coisa a palavra de Deus diz a respeito da revelação que João Batista tinha a respeito de Jesus, que é o que nós lemos aqui em João capítulo 1. Aleluia. Ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro momento ele diz: aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Será que então essas eram as expectativas de João Batista? E aí ele estava lá na cadeia esperando. Cordeiro do mundo, Cordeiro de Deus. Muito provavelmente João Batista estava falando a respeito de Isaías 53, que fala, é um dos capítulos messiânicos de Isaías, falando que ele era o cordeiro, que ia para o matadouro. Então talvez João estava esperando: bom, Jesus vai morrer, alguma hora Jesus vai morrer, porque ele tem que morrer, está profetizado, e ele vai tirar o pecado do mundo. E aí ninguém chegava lá na cadeia e falava: João, Jesus já perdoou um monte de pecado, batismo no Espírito Santo. João devia estar esperando lá o pessoal falar: Jesus já está batizando milhares de pessoas com o Espírito Santo. A obra de Jesus é maravilhosa, é tudo aquilo que estava profetizado. E aí só vinha notícia: Jesus curou isso, curou aquilo, curou um cego, levantou um coxo, fez um surdo ouvir, um mudo falar. Aí João envia os discípulos lá para falar com Jesus: é você mesmo, Messias, ou devemos aguardar algum outro? Aleluia. E aí muitas vezes nós podemos estar passando por coisas parecidas na nossa vida, justamente devido à expectativa errada que nós colocamos nas coisas, nas pessoas, ou até no próprio Deus. É por isso que é tão perigoso quando você ouve alguém falar: aceite ao Senhor Jesus e seus problemas se acabaram. Mentira. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aflições é coisa que tira a nossa paz, dá uma agonia na alma. É por isso que muitos pastores falam tanto contra isso. Gente, não vai aceitar Jesus com essa ideia errada.
Jesus não vai acabar com os problemas da sua vida. Pelo contrário, Ele promete estar do seu lado em todo momento da sua vida.